De repente, passado um ano, dois, esse meu sogro, já com uma certa idade naquela época, mais de 60, 65, perto dos 70 anos quase, talvez 65, se viu sem casa, sem aposentadoria, sem INSS, ainda com bastante filhos, alguns já casados, mas cada um tinha que cuidar de si. O que eu vi de acontecer de milagre na vida dele, como é que esse homem sobreviveu? Ele era jornalista, quem conhece aí? De repente surgiu para ele uma oportunidade de ser o redator-chefe de um jornal, quando ele não tinha mais igreja, naquele ano, naquele mês, não antes, não depois, surgiu, e com aquilo ele pôde se sustentar. Um filho dele rebentou a boca do balão em um determinado período na vida e comprou uma casinha que ele morou até os últimos dias que ele já partiu para estar com o Senhor. Nunca faltou casa para ele, nunca faltou pão para ele. E eu disse para mim mesmo: Senhor, eu estou vendo a tua mão aqui. O Senhor é quem sustenta e o Senhor é que guarda. Não está a nossa confiança na igreja tal, no salário tal, no emprego tal, na condição favorável, nos ventos que sopram a favor de nossa economia. O Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos guarda. Meus irmãos, eu experimentei isso na minha vida, quando eu não tinha plano de saúde, quando meu salário foi lá para as cucuias, e esse foi meu primeiro ano como pastor, um teste, uma aprovação, e a gente vê lá Isaías 48, eu te escolhi na fornalha da aflição, e Deus nos prova, e a nossa fé é provada quando a gente está no meio da fornalha, no meio do fogo. E lá estava sendo provado, eu deixei dos empregos 3 que eu tinha, me entreguei de corpo e alma, tinha 25 anos de idade, 2 filhos pequenos, a minha casinha que eu tinha construído agora tinha passado para o meu irmão morar, e de repente um vendaval que se veio contra mim, sem plano de saúde, meu filho doente, o Samuel com uma asma que nada resolvia, o Daniel que não parava de ter dor de garganta, eu que fiquei com uma enfermidade, com febre que eu não sabia, e foi uma mordida de aranha que quase me matou, e fila do INSS, e crise em 1989, crise no INSS, crise geral, que confusão, inflações tremendas, mais de 80% só no mês, nesse país, passando por tudo aquilo. Sabe de uma coisa? Naquele ano, sem plano de saúde, Jesus curou o Daniel, Jesus curou o Samuel, Jesus curou a mim, Jesus sustentou a gente, comi só um pedaço de pizza o ano inteiro. E louvo a Deus por aquele período da sopa de feijão, de um pedaço de pizza o ano inteiro, que eu era mais em forma. Tinha nem que me preocupar com colesterol, nada. Cristina estava, ó, em tudo. Olha o Kevin rachando o bico da Cristina. Rachando o bico. Irmãos, em tudo dai graças. Agora, a alegria do Senhor, que é a minha força, estava presente na minha vida, na minha casa, e os louvores do Senhor se ouviam na nossa casa, na nossa família. Deus estava presente, Deus é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor sustenta, o Senhor guarda, e você deve ter testemunho, experiência de como o Senhor é bom. Então a nossa confiança tem que estar nele. A paz de Deus esteja no teu coração, não tema o amanhã. Eu fui até meio abusado, então nunca fiz poupança, e não recomendo isso, porque eu acho que é bíblico fazer. Não, olha, sossegado, não sei o que o amanhã me reservará, sei que vai ser bom, né? Sei que Deus está comigo, se do meu sogro, e Deus cuidou dele, por que Deus não vai cuidar de mim? Irmãos, confia no Senhor. Os índios, eu vou contar essa experiência que está registrada no livro do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, e conta a história de um cacique. Seu pai se aposentou finalmente, com mais salário do que o meu pai, que trabalhou e recolheu direitinho. Uma coisa impressionante.
Ele foi lá, chegou lá, e quando saiu a aposentadoria dele foi maior do que a do meu pai, que estava registrado, carteira, fazia direitinho, e não sei o quê. Meu pai trabalhava na Bilares. Eu, pastor José, não consigo mais. Uma graça impressionante. Eu olhava assim e falava, de onde veio isso? Como ele conseguiu? Como? Deus, tanta bênção de Deus. Bom, irmãos, o Darcy conta a seguinte história, né? Hoje ele não está mais entre nós, mas um homem muito conhecido, né? Muito culto, um antropólogo, e ele, aquele livro é muito bom, recomendo a leitura, O Povo Brasileiro. Ele tem uma história que é a seguinte, eu não sei se eu vou saber reproduzir direitinho, porque eu não estava no meu script contar essa história, estou pegando ela de memória aqui, que surgiu agora. Mas era o seguinte, tinha um líder tribal, tipo cacique, que estava observando no Porto de Santos, estava observando aquele envio, carregamentos e mais carregamentos de madeira brasileira, o pau-brasil indo embora, pau-brasil indo embora, e o pessoal trabalhando, os portugueses ali carregando os navios, enchendo os navios, e o cacique intrigado com aquilo. Ele chegou para a pessoa responsável, começou a bater um papo e falou assim: o que está acontecendo? Essa madeira toda, né? E a pessoa tentou responder assim: não, isso aqui é importante para nós e tal, nós estamos levando lá para Portugal, na nossa terra, que fica lá do outro lado do mar. Ah, é? E por acaso lá faz muito frio? Vocês precisam de tanta madeira assim para se aquecer? Bem, olha, até que faz mais frio do que aqui, mas não é bem assim que precisamos tanta madeira assim para a gente fazer a nossa fogueira. Não é bem esse o caso. Ah, vocês precisam então de muita madeira para construir suas casas. Bem, a gente precisa de madeira, mas não é que nós precisamos tanto para nós, não. É que a gente precisa para também poder vender para os outros, e para fazer negócio, e para poder ganhar dinheiro, e para poder ficar mais rico, e para poder ter mais, e tal, e tal. Ele falou: ah, é por isso que vocês estão trabalhando tanto, se desdobrando tanto, e eu vejo que vocês não sossegam, vocês dormem pouco, vocês descansam pouco, vocês têm pouca folga, e vocês ficam aí trabalhando para tudo isso. Aí ele falou assim: mas olha, é que também a gente tem que pensar no futuro, dizia o homem, tentando defender a prática, né? A gente tem que pensar no futuro dos nossos filhos, temos que pensar até no futuro dos nossos netos, a gente tem que já garantir o conforto e o bem-estar deles. Ele falou: é para isso que vocês estão trabalhando e camelando tão duro assim? E o cacique arrematou, falou assim: eu já vi então que vocês são todos brancos, os loucos, completamente desvairados, estão preocupados aí com o futuro dos filhos, preocupados com o futuro dos netos. Nós aqui, nessa terra, já vivemos há milênios, e nossa terra, os nossos antepassados comeram e beberam desta terra e foram sustentados. Nós comemos e bebemos e somos sustentados por esta terra, nesse momento presente. E nós temos certeza que a mesma terra que sustentou os nossos antepassados, a mesma terra que nos deu de comer, que nos dá de comer hoje, também cuidará de nossos filhos e de nossos netos. Por isso descansamos sem maiores preocupações. Epa, não está aí uma grande lição? Está aí uma grande lição. Aonde que está a nossa confiança? O índio confiava na terra, nós confiamos no Senhor da terra e estamos mais apurados, estamos mais aí inquietos. Não dá, não faz sentido. Se o índio que confia na terra do Senhor tinha paz e confiança na provisão que vinha dessa mãe natureza, e nós que confiamos no Pai da natureza, de toda a criação, devemos descansar. No sossego e na confiança está a nossa salvação, e não em tudo aquilo que a gente pode engendrar e planejar, estruturar e fazer, e